Oi, pessoal, quem está entrando aí, vamos aguardar uns minutinhos para o Everton, tá? Já o psicólogo Everton também vai entrar aqui no nosso bate-papo. Vamos entrando, né, para vocês tirarem também dúvidas, dicas, né, Neiva? Oi, já vi que o Everton já tá entrando ali. Oi, gente. Oi, Lara. Oi, Ana Flávia. Professor Felipe, tudo bem? Oi, João Gabriel, Boa tarde. só mais um minutinho, pessoal, que nós estamos esperando o Everton entrar, tá? Já já nós vamos dar início ao nosso bate-papo aqui, tá bem? Tudo bem com vocês? Oi, Everton. Oi, tudo Olá, bom, Everton? boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus, Everton. Que Está nos bom, ouvindo bem? estou ouvindo vocês. E bom, nós também estamos lhe ouvindo bem. Que bom. Everton, então nós de antemão já agradecemos, tá? A sua presença, você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada mesmo, tá? O CCIM agradece, toda a equipe. E Everton, vamos fazer um breve relato aí da sua, né, da sua vida profissional, da sua área psicológica. Você poderia dar uma palavrinha para nós sobre isso? Claro que sim, Simone. Bom, Antes disso, agradecer vocês, né, a Simone, a Neiva, o Colégio CCM pela confiança, pela parceria, né, e essa grata oportunidade de conversar com vocês um pouco, tá? E poder levar alguma coisa de bom para todos que nos acompanharem nesse momento, não é? Bom, eu tenho formação em psicologia, psicologia clínica, né? Uma pós-especialização em Gestalt terapia, que é uma área de formação na qual eu adentrei como linha de estudo para os atendimentos clínicos e para tantos outras atividades também, né? Às vezes atividades em grupos, com adolescentes, casais, também é uma formação que me capacita para isso e também uma formação em analista do perfil comportamental. Então, tudo bastante focado para a área clínica. Um trabalho ou outro na área de organizacional, mas a minha grande alegria, a minha grande paixão é na clínica mesmo, é poder acompanhar, né, pessoas que estão no momento de sofrimento e poder ajudá-las a superar tudo isso, né? Pessoas, jovens, casais, essa tem sido a minha área de atuação. que bom, Everton, obrigada, viu? Então vamos começar as perguntas. Acredito que o Vamos pessoal aí lá. estão bem ansiosos, estavam aguardando esse momento e esperamos que a troca seja bem produtiva, tá certo? Tá Nós somos certo, Simone. Boas-vindas para quem está entrando agora, para quem já entrou. Obrigada pela presença de todos. Então, Everton, o momento realmente é bem delicado, né? De repente, a pandemia colocou, né, pais e filhos todos no ambiente, né, da casa. Alguns já retornaram ao trabalho, mas crianças continuam e adolescentes, né, jovens, continuam em suas casas, né, isolados, fazendo todas as atividades em casa. O que você Sim, diria para os pais para passar um pouquinho de tranquilidade para eles mediante este momento, né? Que é algo assim que envolve todo mundo, né? Não é só Maringá, não é só Paraná, não é só Brasil. exato. Bom, Neiva, diante disso, eu acho que vale essa compreensão final tua, né? É um fenômeno global, então acho que não temos o direito de sermos egoístas e olhar como uma crise só em mim e para mim, né? Não é só na minha casa, hein? Infelizmente, todos nós fomos afetados por isso, né? Então, ter essa compreensão global já nos
traz um pouco de uma perspectiva um pouco melhor, mesmo ainda em crise, né? Porque acho que a partir disso nós podemos nos solidarizar, né? Ter essa solidariedade um para com o outro e entender que o meu sofrimento é também o sofrimento do meu vizinho, é o sofrimento também dos pais que estão nos ouvindo lá na casa, com as crianças, com os adolescentes e tudo mais. Vale ressaltar, né, que toda essa crise, além dela ser nova, nos colocou numa condição também de novidade na nossa própria casa. A nossa casa talvez era estranha para nós mesmos até então, né? Porque talvez era só um lugar de passagem. Acordamos cedo, vamos trabalhar, as crianças vão para a escola, e depois todas as outras atividades, e retornamos à noite e cumprimos ali uma agenda. Então essa casa que talvez achávamos que era familiar, não é tanto assim. Né? Porque agora estamos tendo o desafio de vivermos juntos. Né? Essa demanda de fazermos muitas coisas juntas. Né? Cuidar da casa, trabalhar, ajudar as crianças nas atividades da escola. E todas as demandas que vão surgindo também com essa presença, né? Que inevitavelmente está acontecendo agora. É válido os pais pensarem, né, e começar na condição de se familiarizar com esse contexto da casa, né, voltar para esse terreno que talvez tinha-se pouca percepção, como eu falei há pouco. Né, talvez era um lugar aparentemente familiar, mas pouco conhecido, era só um lugar de passagem. Então, o convite que eu tenho para os pais que estão nos ouvindo, né, é voltar esse olhar para dentro, né, para dentro da casa, para dentro do lar, para dentro de si, né, e enxergar que esse momento de crise, ao meu ver, também nos convida a uma grande oportunidade de crescimento. Então, é como se nós pudéssemos engravidar-nos de novo nas nossas relações e começar a gestacionar novidade na nossa casa. Né? Que os nossos filhos possam se surpreender com a gente. E que as mulheres que um dia engravidaram comecem a engravidar novamente de ideias, sentimentos e sensações novas. E os pais, né, os homens, não fiquem atrás disso. Né? Que possam ser gestantes também de uma presença humana. Né? E começar a entender que é um grande desafio aí. E confirmar essas crianças, trazê-las para perto. Porque eu imagino que o desafio está sendo para todos. Né? Uma outra dica é a valorização de uma rotina, como a Neiva perguntou. Né? Como esses pais podem atuar? Valorize a rotina. Contudo, eu acho que precisam criar uma rotina. A rotina, antes de tudo isso, era pautada numa agenda, né? De trabalho, de escola, de cursos, de reuniões fora e tantas outras coisas que a agenda pedia para atender, mas fora da casa. É como se nós fôssemos movidos por uma agenda que foi imposta para nós de fora para dentro. Né? As demandas de fora para dentro. O convite agora é criar uma agenda de dentro, né? Para fora. Ou seja, em mim para com aqueles que estão perto de mim. Né? E merece bastante responsabilidade para isso. Né? Eu tenho ouvido e atendido, né, pais, pessoas que estão em um certo, como eu posso dizer, nível de ansiedade, às vezes até um certo desespero, né, porque a rotina bagunçou toda. Mas acho que só revela o quanto nós somos reféns de uma rotina pouco consciente. Rotina, sinceramente, Simone e Neiva, faz parte da nossa vida. A grande preocupação é quando a rotina que começa a fazer nós, e não nós fazermos a rotina. A agenda vira a nossa bússola, e não nós, né, ativos, criar a nossa agenda como
ferramenta para nós. E acho que é mais ou menos isso que está acontecendo com as famílias hoje, né? Estão estranhando a própria casa, estão estranhando os próprios entes que ali fazem parte, porque normalmente na correria há somente um cumprimento de papel, né? E às vezes pouca confirmação do outro, né? Às vezes é o adolescente, né? Não é o ser adolescente, né? Não é o filho com 15 anos. É só mais um adolescente me dando trabalho, ou uma criança me dando trabalho, ou o pai ou a mãe que chegaram bravos de alguma coisa. Nessa crise, acho que é uma grande oportunidade de reconectarmos com as pessoas, primeiramente dentro de casa, com os nossos filhos, né? Criar uma oportunidade de reconexão e como também criar uma oportunidade de crescimento para nós todos. Né? Não gostaria que estivéssemos passando por isso, assim como imagino que todas vocês também. O fato é que não podemos impedir isso, né? Mas podemos desejar passar da melhor forma por isso. Então, pede-se também um grande nível de consciência, não é? E responsabilidade. O Everton, e assim, nossa, já falou muito sobre tudo, né, que está acontecendo no momento, mas uma coisa assim que nós, enquanto colégio, enquanto instituição, que nós temos sofrido, acho que é um pouco a palavra, sofrido mesmo, até aumentado também a nossa ansiedade, não só como a dos pais, das crianças e dos adolescentes. A maneira e o formato, assim, um pouco agressivo, que tudo isso acabou interferindo dentro das casas e acabam depois repassando e levando para onde eles passam. E a escola é um lugar onde ficou o quê? Né? Ficou a situação de não perder o contato com os filhos. Nós estamos mantendo contato com os alunos, nós estamos mantendo contato com as famílias, nós não paramos, né? Nós, enquanto CCIM, estamos ativos. Mas Sim. alguns pais até se aborrecem, ficam bravos até porque o colégio ele não parou. De repente, colocou uma plataforma, levou para casa deles, não uma solução imediata, mas levou um problema. E a gente está tendo dificuldade para lidar um pouco com essa agressividade dos pais, entender realmente o que teve que acontecer. Nós não tivemos outras formas para poder passar isso para as famílias e poder levar um conhecimento de qualidade para as casas. Mas os pais realmente, alguns pais, tá? Alguns pais acabam agressivamente tratando desse assunto. Eu queria que você estivesse, Everton, nos dando uma dica de como manter, porque até afeta os filhos. E os filhos acabam não fazendo compromisso, acabam não cumprindo a rotina, acabam não tendo interesse no processo, né, educacional. Você poderia falar uma coisa sobre isso para nós? Sim. Veja, acho que é como nós começamos a nossa conversa, né? A novidade tem gerado uma demanda que nós até então não sabíamos lidar, né? Pela própria condição da novidade. Historicamente, tudo que é novo para o homem, né, gera uma demanda de estresse. Isso é fato, né? Uma vez que nós temos a tendência de nos adaptar e buscar uma boa forma ou um conforto existencial. A crítica sobre isso, porque conforto existencial pode nos roubar a oportunidade de crescimento. Né? Uma vez confortados, podemos nascer, crescer e morrer do mesmo jeito, sem a chance de evolução. Né? Acho que o que cabe, Simone, nesse momento, e acho que talvez, imagino que tenha pais nos ouvindo agora, né? É pensar num espírito solidário. Né? Eu acho que a escola, nenhuma escola está fazendo isso numa condição de levar problema
né, ou problemas para as casas. Pelo contrário, a intencionalidade percebida é que nesse momento de isolamento ou paralisação, né, que a gente possa continuar caminhando dentro das possibilidades. E a possibilidade nesse momento é a escola fazendo isso, né, oferecendo uma plataforma, dinâmicas, atividades para que os alunos possam continuar nesse processo de ensino-aprendizagem, como tantas outras empresas, né, que vocês sabem e eu sei que estão se esforçando para manter minimamente uma rotina, né, para que não ocorra essa paralisação total. E acho que seria terrível também uma paralisação total, né? As crianças entrarem numa condição agora de férias eterna, né? Vale os pais se posicionarem, mostrar que elas não estão de férias, né? Com toda a delicadeza possível, com toda a maturidade que um pai e uma mãe deve ter para mostrar isso para os filhos. E entender que essa novidade tanto é para ela ou para ele, né, o pai ou a mãe, para a criança e para todos os outros pais e mães também. É mais ou menos a fala do começo, né? Não está acontecendo só comigo isso, está acontecendo com todos nós, né? Diante disto, é possível desenvolver, né, um espírito consciente, né, uma mente tranquila e uma postura solidária. E se tiver algum contratempo, que possamos ter um bom diálogo, né? Se tiver algum contratempo com as atividades, se achar que está em excesso ou alguma coisa nesse sentido, imagino que vocês estão abertas para o diálogo, né? Para poder propor, para poder pensar juntos. Acho que até vale a pena os pais fazerem propostas também, né, dentro daquilo que o colégio possa, junto com os pais, articular para que todos os lados possam sair aí satisfeitos, né? Mas é aquilo que está em evidência, né? Nós estamos vivendo uma rotina que jamais imaginávamos que viveríamos, e o grande problema é achar que nós somos vítimas do mundo e não querer assumir agora uma postura responsável sobre isso, né? Já estamos em pandemia, agora vem tudo isso também? Veja, infelizmente estamos em pandemia, mas que tal a gente crescer, né? Que tal desenvolvermos a nossa maturidade existencial, né? Que tal desenvolver aquilo que talvez nem percebíamos dentro de nós, na dinâmica com os nossos filhos? E aí veja só, Simone e Neiva, eu acho que os pais estavam muito distraídos também, né? E chegou o problema, né? Necessariamente não precisa ser problema, mas chegou o problema, né? Sim. Uma demanda Sim. que não se esperava que tivesse. Porque acho que muitos pais, né, talvez a grande maioria, né, por conta da rotina que também precisa manter como trabalho, casa, acaba tendo uma dificuldade de lidar com isso. Mas vale muito a pena a gente parar de distrair, de às vezes achar que estamos sendo pai e mãe e sermos pais e mãe mesmo, né? E quando eu falo isso, não é aceitar tudo que vem de fora, não é exatamente isso, mas temos a maturidade suficiente de lidarmos com os nossos filhos e de lidarmos, nesse caso, com a escola ou com qualquer outra demanda que essa situação nos propôs. Então acho que vale o espírito de solidariedade, né? E de paciência, de poder conversar sem discutir, né? Acho que toda agressão, ela só revela talvez uma falta de presença um pouco mais madura, né? Talvez seja até duro falar isso, mas infelizmente na clínica eu tenho essa experiência, né? Então é notório isso. Não sei se respondi isso. Obrigada, Everton. Ó, as pessoas estão ali comentando, a gente está vendo aqui realmente muito bem colocado tudo que você disse, né, sobre ter uma postura solidária, sobre
observar que não está acontecendo só na minha casa, está acontecendo na casa do vizinho, está acontecendo na casa do primo que mora lá na Inglaterra, né? E isso sobrecai, claro, como a Simone disse, acaba sobrecaindo muito sobre o colégio, né? Porque é a atividade que está desde o início, né, da pandemia paralisada, o ensino, né, digital. Everton, isso a gente fala assim bastante dos pais, mas a pandemia também colocou desafios também para as crianças, para os adolescentes. Você também é pai, né, de duas meninas, né, muito queridas, inclusive alunas. A Duda, né, tomou outros rumos, mas também aluna do CCIN. Mas o que você diria para acalmar a ansiedade também das crianças e dos adolescentes? Que isso também é tudo muito novo para eles, né? Como eles devem lidar com toda essa novidade que foi imposta para eles também. Até, Everton, né, complementando a Neiva, a criança ela necessita, né? Ela ama. A fase da criança é o compartilhar, é o brincar, é o conviver. E o adolescente, então, nem se fala. O adolescente, a escola, muitas vezes, é o único meio social. É o único meio social, porque tem certas regras, né? Conduta familiar. E aqui é onde eles estão juntos, eles ficam juntos, eles compartilham, eles trocam ideias, eles se organizam entre eles, a fala é compatível, né? E de repente tudo isso mudou e afetou. E afetou mesmo a vidinha deles. Então, você poderia dar umas dicas aí para os pais, até para nós também, porque muitas famílias têm nos procurado justamente com essa preocupação e conselhos, que é o que a gente tem hoje, né? Dar muito conselho. Sim, vocês cumprem esse papel também, né? Veja, o isolamento não significa solidão. Então, quando você fala, Simone, dos adolescentes, né, e para todos, inclusive, né, vale a ideia de que se mantenha contatos, né, que os adolescentes possam, se for do público da escola, né, manter o grupo, né, pelas mídias sociais, continuarem conversando entre si, continuarem estudando também juntos, porque olha, né, exemplo disso é a nossa conversa aqui agora, né? Estamos tendo essa oportunidade de conversarmos e com algumas pessoas nos acompanhando. Então, a distância não necessariamente precisa ser uma barreira entre as pessoas, né? E nem a validação de uma solidão. Então, vale os adolescentes, acho que vale até esse incentivo e essa proposta de manter os vínculos, continuarem acessando e conversando com os amigos. Imagino quantos professores também devem estar dispostos a atendê-los, né, em cada demanda. E que não seja só uma demanda também da escola, né? Assim, eu falo assim no sentido de conteúdo, mas às vezes um aluno que tem uma afinidade com o professor, né, que converse, né, que o professor também esteja aberto dentro do tempo dele de disponibilidade, fazer esse acolhimento, né? E outra coisa muito importante é manter ou criar uma rotina de entretenimento, né, que possa ter coisas prazerosas no dia, estudar, manter dentro de uma rotina, mas que também existam outras possibilidades de fazer ou de atividades, né? É que os pais possam, inclusive, desafiarem, né, as crianças, dentro do limite possível ali, a fazerem coisas, né? A pesquisar uma receita, a criar um doce, o adolescente que pode fazer esse movimento, né? Lá em casa, estamos descobrindo que nós temos excelentes cozinheiras em potencial,
Que legal. E nós vamos incentivando isso, né, de forma bem tranquila e bem leve, né, sem exigência nenhuma, mas sempre com uma postura de convidar. Acho que vários pais convidarem os adolescentes e as crianças também a entender esse lar, né? Como eu falei, né? A casa talvez era estranha para todo mundo, então o convite é: vamos conhecer de novo esse lar, né? E assumir algumas tarefas que, no meu ponto de vista, cabe para as crianças ali, né? A Beatriz, que é a menorzinha, ela assume às vezes a responsabilidade de fazer a sobremesa do dia, e isso cria-se um entretenimento, ativa, né, ali uma expertise em cozinhar, em tantas outras coisas, a fracionar, a saber o que vai, o que não vai, tempo de batedeira ou não, e acaba sendo também um ensino, né, e trazendo um valor de estar para o outro. Eu acho isso muito bonito, quando os nossos filhos vão também entendendo que o pai e a mãe não são meros servidores deles, mas, né, que existe uma Perfeito. presença de companheirismo, né? E elas vão assumindo também que podem assumir alguma atividade ou outra, né, sem o peso, mas simplesmente pelo prazer de oferecer, né? De falar: isso aqui é para vocês hoje, né? E quando a gente fala em solidariedade, Simone, vejo que é uma grande oportunidade de começar em casa, né? Acho que esse momento de reclusão, né, está nos dando essa chance de buscarmos algumas virtudes que talvez passavam despercebidas com a nossa agenda cheia, né? Que a casa cheia não seja problema, mas que ela seja cheia de oportunidades, né? Que hora ou outra a gente ouve: já não aguento mais, né? Existem alguns memes também, né, engraçados por sinal, mas tudo é uma perspectiva, né? Eu olho a partir da onde olho para quem, né? Se eu olho para o caos e tenho a tendência de incentivar o caos, é claro que sair disso é a primeira coisa que nós queremos. Mas se eu olho, né, para dentro de casa e vejo tudo isso como uma grande oportunidade, por mais que se demore, o nosso tempo ali será bem vivido, né? Então não gera, inclusive, um pesar, mesmo que se gere uma ansiedade, mas que possa ser uma ansiedade de desejo de crescimento, né? E não uma ansiedade patológica que venha nos destruir e destruir quem estiver perto de nós. Então, acho que nesse momento, escola, os pais estão tendo um desafio imenso. E oportunidade. Principalmente, e oportunidade, exatamente, né? E gosto sempre de dizer que grandes desafios pedem grandes responsabilidades, né? Então, se nós não estávamos sendo inteiramente, né, dentro da nossa casa, esse momento pede a nossa inteireza ali dentro, né? A nossa integridade, no sentido de estarmos inteiros em tudo que iremos fazer e propor. Então, confirmando, adolescentes, né, criem as comunidades, conversem, criem os grupos, não parem de se comunicar. Isolamento não é solidão, né? É só um afastamento temporário. Crie agenda dentro de casa, uma boa agenda, tarefas, atividades, né? Se interesse em leituras, se interesse em jogos novos que te faça bem, se interesse em cozinhar, se interesse em aprender coisas que talvez você nem sabia que dentro da sua casa era possível. E que os pais possam incentivar isso, né, em forma de diálogo. E imagino que tudo isso promove aí um rebaixamento do nível do tédio, né, que é propício para isso também, mas que o tédio não seja a bola da vez, mas que seja, né,
a oportunidade de crescermos de forma global. Então, obrigada, Everton, por mais essas dicas e esses conselhos. Mas uma das preocupações também, né, que tem afetado, tem deixado muitos pais e tem transmitido isso aos filhos, é o medo. É o medo, porque nós saímos daqui um dia e acordamos com essa situação inesperada, tomou uma proporção, né, amedrontosa, e os pais e nós também não sabemos nada do amanhã, até nós nem sabemos, né, esperamos que em breve nós vamos estar todos juntos, mas ainda é algo que só não temos nada certo. E o medo, ele dá um pânico mesmo, né? Um pânico no filho, os pais, mas como vai voltar, como que vão se preparar para isso, e economicamente também falando, como que vai ser a nossa vida, as condições, e tudo isso. E essa palavrinha medo, ela tem ocasionado e tomado uma proporção na vida das pessoas que estão deixando de ver e de focar em outras coisas. E sem contar que acaba, né, impossibilitando de passar segurança mesmo, né? De dias melhores, nós vamos passar por isso, nós temos que exercitar o bem, nós temos que exercitar informações boas e acabar absorvendo e transferindo o que está sendo bom e deletar o que não está. Então está sendo um pânico, né, de muitos e alguns que a gente vê que está impossibilitando mesmo de alguns crescimentos e ampliar situações em casa também. Você poderia falar um pouquinho para nós também sobre isso? Só para complementar, você falou assim várias vezes em paciência, né? Em postura solidária, que acho que vai ser a mensagem que vai ficar, né? Dessa pandemia. Everton, mas todo esse medo vem também do isolamento, né? Dos filhos que estão em casa, que estão acompanhando as aulas, né? As aulas online, embora, assim, a equipe tenha se desdobrado e realizado um trabalho totalmente diferenciado, mas, somado a isso, a crise econômica, né? O isolamento também. Então, acho que essa mistura fez com que os pais perdessem realmente, muitos deles, né? Perdessem esse senso de observar ao redor, sim, né? De observar que não tá, como você disse no início, não é só na minha casa. Então, a gente gostaria que você falasse sobre também, né? Que são dois lados, o isolamento e a crise econômica. Então, isso gera um misto de sentimentos negativos, né? De emoções, assim, muitas vezes incontroláveis, e a gente lidar aí com isso, né, praticamente diariamente. O que você falaria para os pais, Everton? Bom, acho que vocês já falaram muito bem sobre isso. Um olhar panorâmico. Não podemos negar que são situações que nos afetam, né? Então, quando eu falo nos afetam, como é algo global, todos estão sendo alcançados por isso, né? Mas uma coisa é entendermos que nós somos seres que trazemos em nós, né, a ansiedade. A ansiedade é inata, ela é inerente, nasce com a gente, né? E as mais antigas literaturas trazem também sobre o fenômeno da própria ansiedade. A Bíblia fala disso, livros mais antigos, né, da antiga Grécia fala da ansiedade, que é esse aperto, né, esse estreitamento que ocorre dentro de nós e uma sensação que não vamos conseguir passar. É como se o ar também nem tivesse espaço em nós, né? Então,
E é notório que, infelizmente, muitas pessoas estão sofrendo, né? Então, aquelas que já tinham uma predisposição para a ansiedade ou um traço, né? Um traço mais relevante da ansiedade na personalidade, estão em sofrimento e precisamos cuidar dessas pessoas, né? Mas algo importante, Neiva, quando nós olhamos para o isolamento e para a condição, né, de uma perda significativa financeira, com que olhar nós olhamos para isso? Um medo que vai crescendo de forma latente é o que a Simone disse, vai gerar pânico. E pânico é aquela sensação absurda de falta de controle sobre tudo, inclusive de si mesmo. Pessoas que são acometidas por síndrome do pânico sabem bem disso que eu estou falando, né? São acometidas por um desespero terrível. E aí vale muito, e eu vou pegar um gancho da palavra da Simone, as pessoas têm se alimentado do quê? E a nossa mente, ela funciona de forma muito parecida com o nosso metabolismo orgânico, nosso sistema digestivo, aquilo que nós comemos, faremos toda a mastigação, né? Assimilaremos algumas coisas, vai fazer a digestão, e o que não for para o nosso organismo, sabiamente o nosso organismo não vai ficar no corpo. O grande problema é que há muita informação, há muito medo, há muito desespero, e as pessoas não estão conseguindo fazer um processo de digestão de tudo que está chegando até ela. A minha pergunta é, nós temos nos alimentado do quê? E quanto mais desespero eu consumo, mais desesperado eu vou ficar. Né? Quanto mais informação, sejam elas quais forem, eu consumo, mais difícil vai ser para eu assimilar tudo isso. Quando nós vamos comer, nós comemos, né, o arroz com feijão, depois cortamos a carne e sucessivamente. Se quisermos pôr tudo na boca, vai ser bem complexo. Né? É como se também, se quisermos absorver tudo que está chegando até nós, né, e exigimos esse processo de metabolização, não vamos conseguir. E o grande risco é ficar com aquilo que não serve e deixar de fora aquilo que poderia ser bom para nós. E o grande risco é eu engolir o que não me faz bem. E aquilo ganhar proporções dentro de mim. Mas quando eu falo isso, não é... Pessoal, não se preocupe. Não, eu falo isso no sentido de preocupe com inteligência, preocupe com sabedoria, preocupe-se com ponderação, né? Aquilo que não está no nosso controle, podemos fazer. Aquilo que não cabe a mim, eu tenho que ter a sabedoria e a sensatez de que eu não posso fazer nada por aquilo. Mas aquilo que cabe a mim, será que eu tenho assumido o papel responsável por isso? E um convite, e até da minha área de especialização, quase que uma postura filosófica, é a capacidade de nós vivermos o aqui e agora. Né? Então, dentro do meu hoje, quais são as minhas possibilidades de ação? Dentro do meu aqui e agora, eu assumo aquilo que cabe a mim e a minha casa e as demandas que chegam? Porque se eu me desprender do agora e querer ficar ansioso, desesperado, como vai ser setembro, vão ser dias bem difíceis. E o meu presente ficará à mercê da minha falta de presença aqui e agora. Eu posso até citar uma palavra bíblica, quando Jesus fala, inclusive, exatamente isso. Por que se preocupar com amanhã? Porque se a nossa própria demanda está aqui no agora, por que eu quero viver a sexta-feira se eu ainda estou na quinta? Mas é um desafio muito grande isso. Porque são coisas que, eu vou ser muito sincero, na prática clínica, as pessoas não levam em conta isso.
eu raramente levo em conta, né? Quando se fala isso, não é pare de planejar a tua vida, não é isso. Né? Pare de se responsabilizar, também não é isso. Né? Mas quando for planejar, planeje levando em conta todo o material que eu tenho aqui e agora. Né? E se tiver me faltando alguma coisa, que eu tenha sabedoria de lidar com essa falta. E se essa falta envolver outra pessoa, que isso me leve a conversar com ela. Né? E aí volta novamente, né? Essa possibilidade do diálogo solidário. Né? Ninguém quer passar fome, eu não quero. Né? Ninguém quer ficar sem o recurso financeiro, também não quero. Né? Mas o desespero pode implicar, né, numa má administração daquilo que nós temos agora. E se eu administrar mal, inclusive aquilo que eu tenho agora, vai me complicar muito, né? Querer administrar aquilo que eu acho que não vou ter lá em setembro ou agosto. E isso para a psicologia cria uma condição de cisão, é como se eu me partisse no meio. Um pedaço de mim no presente, um pedaço de mim no futuro, e pouco ou pouca condição de conscientização para cuidar daquilo que está em mim e perto de mim. Né? Então, se eu posso dizer a respeito da preocupação, preocupe-se com aquilo que faça sentido. Né? Ocupe-se com aquilo que cabe em você. Né? Com aquilo que cabe na tua casa, com aquilo que encontra espaço de ação. Tá? E fazer essa divisão é bastante importante, né? O que depende de mim e o que não depende de mim. E eu vejo que muitos pais, né, entram num processo de sofrimento que é, poxa, mas eu nunca deixei de honrar um compromisso, nunca pensei que meu nome ficaria sujo. Infelizmente, mas você não quer que isso aconteça. É uma condição de força maior, né? Caso isso aconteça, não é porque você é alguém que não tem a moral. Né? Foi acometido por uma infelicidade global. E se você quer uma dica, haja com responsabilidade, mesmo que algumas coisas não encontrarem espaço agora, né? É isso mesmo, Everton. E assim, só complementando, pegando o gancho, isso tudo a gente já falou aqui um pouquinho, mas só para deixar aí também mais reforçar essa mensagem, isso tudo que as pessoas absorvem, é dessa forma que você explicou, que às vezes não tem filtro, né? Não tem filtrado, tem deixado muitos agressivos, né? Muitas pessoas agressivas, né? E por onde ela passa ali, ela tem tentado e deixado uma rispidez, um jeito difícil. E a gente se preocupa muito, nós como educadoras, nós nos preocupamos muito, porque imagina, se tem passado nessa mensagem para onde vai, de agressividade, de situação mesmo difícil, imagina em casa, onde o filho está ali, né, o pai está sendo o espelho, né? E aí precisa estar vendo um formato, vendo uma centralidade, vendo um equilíbrio mesmo da parte dos responsáveis. E com tudo isso que alguns estão vivendo, infelizmente tem respingado nos filhos, né? E a gente tem que aí ver com que nem sabemos assim tanto lidar com a situação, mas a gente tem tentado fazer da melhor forma um bate-papo, um aconselhamento, de repente falar, olha pai, não é com você, situação está geral, mas vamos passar, porque força de vontade nós temos, pessoas certas e honestas vão continuar se mantendo nesse nível. Então, às vezes, só vai passar por ali, por um desnível, mas logo, logo as coisas vão se acalmar novamente. E não deixar isso, né? Isso tomar uma proporção maior. Né? Eu acho que... Só um complemento. Eu acho que isso escancara um pouco, Simone e Neiva, né?
a própria condição de valores, né? As inversões de valores, né? Como talvez algumas virtudes não caibam mais numa condição de valoração, né? E o grande risco é quando a nossa principal conexão de valor está na própria condição monetária. Ela é importante, obviamente, né? Mas acho que vai escancarando também um pouco onde nós estávamos enganchados, né? Somente numa condição mais de materialidade. E penso que tudo isso veio também para, não gostaríamos que viesse, mas veio também para, né? Nos dar a chance de brotar alguma novidade em nós. E aí sabemos, né? Que há uma semente e talvez em alguns nasça frutos bons ou flores boas e talvez outros nem tanto, né? Mas eu também posso afirmar que não é uma condição de aleatoriedade, né? Nós escolhemos também que tipo de semente nós vamos plantar. Então essa terceirização, né, da responsabilidade sempre é do outro, né? O outro não me entende, não sei porquê, né? Eu estou assim por conta de alguém. Acho que vale mais do que nunca assumir esse lugar de presença em si mesmo, em casa, na sociedade, na comunidade, né? E verificar dentro de cada um de nós qual é o fruto que vai nascer disso, né? Que tipo de alimento nós vamos oferecer para os nossos filhos. É que eu estou falando de um alimento que possa nutrir a alma, não somente o arroz e feijão, mas que tipo de emoção vocês irão conseguir oferecer para aqueles que estão perto de nós. Então, infelizmente, vai escancarar um pouco onde nós estávamos hipervalorizando. E quem sabe, né? Podemos aprender a começar a valorizar tantas outras coisas que estavam no segundo plano aí. Era isso que eu queria complementar também na tua fala. Everton, e quando nós pensamos nessa live foi exatamente para trazer, né, essa leveza, né, para a vida, né, de todos, dos pais principalmente, das crianças e dos adolescentes. Nós acabamos, né, recebendo todas as influências, né, positivas ou negativas, né, mas estamos nos preparando, né, toda a equipe do colégio, né, tem se preparado diariamente, né, para oferecer, né, um ensino remoto da melhor qualidade. E nós queremos, assim, que eles possam também enxergar, né, tudo de bom que nós estamos levando para os lares. E até para a gente, acho que nós estamos já aí passando bastante tempo, né, Everton? Se você quiser passar o seu último recado sobre isso, né, sobre também valorizar tudo isso que está sendo feito, né, que foi imposto a todos nós, não foi uma escolha do CCIM, né? Sim, sim. Eu acho que vale a humildade de todo mundo, né? Reconhecer o esforço, né? A intenção, como você mesma disse, né? É poder continuar colaborando, né, com o desenvolvimento estudantil, né, ensino-aprendizagem das crianças e dos jovens. Foi algo compulsório, né? Vale os pais entenderem isso, né? A escola não está aí para dificultar a vida, né, dos familiares, devido à própria condição e devido a atender o órgão, né, que é a Secretaria de Educação, seja ela municipal ou geral. Vocês estão fazendo o que era preciso ser feito e estão aprendendo fazendo, né? Estão melhorando no caminho, né? Vale essa percepção. É como se uma exigência, às vezes impensada,
É pedir de vocês alguma coisa já muito pronta e perfeita. Como? É impossível isso, né? Já que está todo mundo no barco remando, e um barco que a gente nunca remou, né? E todos intencionados a remar da melhor forma possível. Às vezes, um ou outro sente que o ritmo está além, outros sentem que o ritmo está aquém, e o que menos importa agora é querer achar culpado, né? Ou querer eleger culpados, né? Bodes expiatórios para isso. Né? Vamos deixar para outros órgãos, né? Acho que nem cabe aqui uma visão além dessa nossa fala aqui política. Mas entender que vocês estão fazendo, essa é a minha percepção, né? É um gerúndio e é no fazendo que vão acertando. E se tiverem uma coisa ou outra a melhorar, que vão melhorando inclusive com as dicas dos pais. Né? Acho que os pais também podem assumir essa responsabilidade de dar dicas para vocês, uma vez que é a primeira vez que estão fazendo isso, né? E sem um planejamento prévio, não é? Se fosse coisa de há 2 anos atrás, se preparando, montando uma plataforma, né, os professores todos aptos a gravarem nas casas deles, mudar um quarto, né, tirar uma cama e pôr um quadro. Tá todo mundo, né? Tá todo mundo tentando, né? Tentando, é gerúndio, né? É caminhando. Não queira as coisas prontas, né? Já deveriam estar prontas. Não, não tem como estar pronto o que não tem possibilidade de estar pronto, né? É entender que estamos navegando e tem hora que o ritmo não vai atender todo mundo. E aí cabe o respeito e a cordialidade, né? De pedir se tem como desacelerar um pouco ou acelerar um pouco mais, e ir se ajustando conforme, né, uma grande comunidade nesse grande barco da vida, né, navegando em águas estranhas, né, porque são águas estranhas. E dá medo, né, dá medo, mas se estivermos juntos, porque juntos somos mais fortes, não é? Assim como diz o lema do CCIM. Exatamente. Somos mais, somos família, somos CCIM. Isso, né? É um gerúndio, é caminhando, tentando, acertando, melhorando, né? Se posicionando. Uma mente estática é uma mente que sofre e uma mente que tende a fazer o outro sofrer. Se eu acho que tudo já deveria estar pronto, nasce em mim uma exigência de que o outro também deveria estar pronto. E não é assim, e nunca foi assim, e nunca será assim. E não é porque é esse momento que vem esse tipo de fala. Não, né? É algo que faz parte da existência. Né? Vamos olhar para a vida como caminhantes e no caminho nós vamos fazendo o caminho acontecer. Né? Porque é caminhando que ele vai se apresentando. Então amanhã ainda não está pronto. Precisamos terminar essa caminhada do hoje, né? E assim que chegar o amanhã, com todas as demandas, com todas as possibilidades, né? Com toda a solidariedade, vamos fazer o nosso melhor. E eu tenho aprendido nesse momento, né? Especificamente nesse momento, que vale a pena, né? Um lema, eu tenho tentado trazer isso para a minha vida nesse momento, né? Que é sem pausa e sem pressa. Né? Sem pausa, não vamos parar, e sem pressa, não vamos nos desesperar. Né? Sem pausa, ou seja, caminhando, e sem pressa para não atropelarmos nada, principalmente nem ninguém. Sim, ficamos até emocionadas. Obrigada, estamos vendo ali também as mensagens das pessoas. Obrigada por ter trazido, né, uma mensagem tão linda. Acho que o que fica dessa live é paciência, solidariedade, amor, né, ao próximo. Muito. Everton,
Tá dizendo ali a Silvana, nossa diretora, palavras sábias, muito sábias, bem colocadas, Everton. Deu assim um bom refrigério, viu? E um bom Que combustível. bom, que Deus bom. abençoe, A gente, Everton, a sua vida, tá? que assim seja. Obrigada. E Eu que agradecer agradeço. a todos, né, Everton? Vamos agradecer a todos os participantes, deixaram suas mensagenzinhas aí. Obrigada mesmo, gente, por ter ficado conosco. E Deus abençoe. E logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Até breve. Exatamente. Até, Um muito beijo obrigado. a todos. Fiquem com Até. Deus. Obrigada, Everton. Eu que agradeço, eu que agradeço. Até a Um abraço próxima, se for para a família possível. também. Um beijo Pode para a Sofia, deixar. Duda e para a Bia. Aquela família linda. Obrigada aos Obrigado. profs que estão aí nos acompanhando também, dando muito Toda a equipe, incentivo, Neiva, né? todos, ó, vimos todos os colaboradores, a maioria, né? Isso mesmo. Obrigada, gente. Nós amamos todos vocês. E estamos mais juntos do que nunca. Tchau, tchau. Tchau.